nós, os amigos da cidade, estamos reunidos aqui para que juntos possamos fazer esse programa, trazendo até você essa mensagem de esperança, de fé e essa mensagem de amor. E que seu coração esteja aberto, que a sua vida esteja aberta e que esse dia seja um dia para você de expectativas, um dia de sucesso e um dia onde você possa realmente doar-se. Primeiro, para você mesmo. Doando-se para você mesmo, eu diria, você está abrindo caminhos para que o seu coração esteja mais ligado à esperança, à fé, ao amor, ao perdão, à dignidade, ao sucesso e ao sucesso vindo de uma maneira correta. Doar-se também para aquelas pessoas que estão mais próximas a você. É interessante quando a palavra de Deus diz, ame a si mesmo e depois você vai amar o seu próximo. Então, quando você realmente se ama, você consegue amar o seu próximo. Quem é o seu próximo? O seu próximo são as pessoas que convivem próximo a você. Sua família, pessoas do seu trabalho, pessoas da sua vizinhança, são seus próximos, aqueles que estão muito próximos à sua vida, à sua pessoa. Então, quando você pensar em fazer o bem para você, você estará pensando em fazer o bem e trazer alegria também para essas pessoas que são o seu próximo. Mas nós temos aqueles que nós nem conhecemos e que também podemos alcançar com o bem que temos para realizar. Se estamos cuidando bem da natureza, se estamos cuidando bem do patrimônio público, se estamos cuidando bem daquilo que nós queremos para o melhor da nossa vida, se cuidamos do nosso espaço físico para que as doenças não sejam proliferadas, como uma dengue, por exemplo, nós estamos cuidando também daquele que nós não conhecemos. É tão importante e é tão fácil e é tão prático. E tudo isso nós podemos fazer. Por isso, Amigos da Cidade, o programa Amigos da Cidade, aqui na TV e na rádio, e também tudo que está sendo espalhado como essa mensagem de Amigos da Cidade, que se levantem e não olhem só as coisas que estão deteriorando, mas consigam olhar as coisas boas e consiga também fazer a diferença na cidade que vive, é tão importante. E novamente eu quero lembrar uma palavra que eu já falei no Evangelho de João, mas agora eu passei para o Evangelho de Marcos na mesma passagem, mas que traz um texto diferente, que é o fato de que um homem carrega a cruz de Jesus. E obrigaram a Simão o Cirineu, tá? Que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. É interessante porque o Evangelho de Marcos mostra que esse homem, ele não era um homem que estava no meio da multidão, mas ele era um homem conhecido. E trata ele como o nome dele e de quem ele era, quem era a sua família. É muito interessante saber que esse homem conhecido daquela sociedade, daquele meio, agora estava sendo obrigado a carregar a cruz de Jesus. Não pensava ele que isso não lhe traria vergonha, mas lhe seria um privilégio. Tem algumas coisas, às vezes, que nos vêm à nossa vida e nós até nos preocupamos. Puxa, mas isso está me acontecendo? Por quê? Parece um sintoma de vergonha, mas pode ser que não seja uma vergonha. Pode ser que se torne um privilégio na sua vida. Entenda qual é a mensagem do momento. E mesmo que alguém queira que você esteja passando vergonha, em dar-lhe uma situação ou forçar-lhe uma situação, assuma o controle da sua vida, da sua história, das suas emoções, da sua mente e traga isto como um privilégio. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua faculdade, seja dentro da sua família, traga isso como um privilégio. Este é o programa Amigos da Cidade e eu sou Pastora Jurema. Fique conosco. Os amigos da cidade, nós estamos reunidos aqui com uma pessoa. Quando eu digo nós estamos reunidos, é porque não é só aqui no estúdio. Você faz parte dessa reunião, você na sua casa, onde você estiver, agora você faz parte dessa reunião e desse momento. Porque esse momento é totalmente feito por você e para você. Então não teria o porquê estarmos aqui se você não fizesse parte do programa, parte dessa reunião e se isso não fosse importante para todos nós. E eu acredito que o que temos de informação nessa manhã será tão importante para mim quanto para você, para todos nós. Eu tenho aqui a alegria de ter a presença de uma pessoa que se preocupa com a vida, ele se preocupa com o ser humano.
ele se preocupa com o próximo. E eu tenho assistido essa preocupação assim de perto, quando estamos juntos ou eu ouço e vejo a forma como o doutor Antônio Carlos se preocupa com as pessoas. E é ele que nós temos nessa manhã. Bom dia, doutor. Bom dia, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente. A sua pessoa é importante para todos nós. Por quê? Porque o senhor nos traz esclarecimento. O senhor não traz só uma situação de que trate isso, mas previna-se primeiro. E isso para nós é importante. Na verdade, dentro da medicina, a gente é formado também para educar, né? A gente tem a função de educador. Porque o leigo ele não tem a informação específica para conduzir a doença, para conduzir o tratamento. Isso é papel do médico. Eu acho que até a medicina tem pecado um pouquinho nisso, né? A gente precisa ter o papel também de educador no consultório. Explicar o efeito do medicamento, explicar até o efeito social do tratamento, né? A medicina ela tem um efeito social muito grande, né? Na vida das pessoas, na família, até dentro da comunidade. Então a gente precisa ter essa educação. Muito bom. Esses dias nós tivemos a alegria de tê-lo lá na nossa igreja, a líder da nossa terceira idade, né? A melhor idade, a pastora Claudete, que já tem seus 80 anos. Ela lhe convidou e o senhor esteve conosco lá, dando uma palestra assim para 20 pessoas, 15, 20 pessoas, e foi um momento muito importante. E nessa palestra ficou marcado um cronograma que o senhor fez, eu colocaria como um cronograma, né? Etapas, né? E eu gostaria que o senhor passasse para nós dessa mesma forma. Antes de mais nada, eu queria mandar um beijo para a pastora Claudete, né? É uma simpatia, muito simpática ela, a gente já tinha programado esse contato lá na igreja há bastante tempo, há alguns meses até, e ela ficou toda empolgada e organizou muito bem. Eu cheguei numa organização maravilhosa e, na verdade, foi um bate-papo muito gostoso, né? Todos os multiplicadores da igreja estavam lá e eu espero que eles tenham levado bem essa mensagem. Mas a mensagem que a gente dá no consultório sempre, pastor, é que a doença sempre tem um estágio assintomático, que a gente chama de predisposição. Então, quando o médico vai avaliar um paciente, ele avalia o paciente antes de o paciente ficar doente. Faz parte da anamnese, inclusive, um item que se chama antecedentes familiares e antecedentes pessoais. A gente precisa entender a história pessoal da pessoa, do paciente, para poder detectar uma doença antes que ela se torne sintomática, porque o percurso que ela vai percorrer, a doença, ela passa por uma fase de predisposição, para entrar numa fase de doença assintomática, para depois, alguns anos depois, ser sintoma. Então, toda doença que está manifestando agora, todas as doenças crônicas no idoso, por exemplo, ele já adoeceu há muitos anos atrás. Então, o essencial da medicina é que a gente consiga detectar a doença antes dela ocorrer. Ela tem sinais de alerta, o organismo tem uma reserva funcional, que a gente chama, que ele suporta por um período uma certa agressão, agressão do meio ambiente, agressão do nosso estilo de vida, agressão da nossa má alimentação, do nosso sedentarismo, dos nossos hábitos, como o excesso de álcool ou até o cigarro. Ele aguenta, ele suporta por um período. Quando instala a doença, ela ainda tem uma fase que não tem sintoma, para passar depois para uma fase sintomática. Normalmente os pacientes procuram um médico na fase sintomática, na fase que ele já tem sintoma. Claro que a gente vai tratar, é claro que a gente vai prevenir a próxima fase, que seria a complicação da doença. O exemplo que eu sempre dou, por exemplo, é a diabetes ou a hipertensão. A diabetes tem uma fase sem sintoma nenhum, que a pessoa só está acima do peso, sedentária, ela tem uma predisposição familiar. Quando o paciente começa a ter sintoma da diabetes, 70% do pâncreas não produz insulina mais. Então ele foi perdendo esse pâncreas no decorrer da vida e não percebeu. O fundamento da medicina preventiva é exatamente isso. A gente, através do check-up, através da avaliação médica periódica, você conseguir detectar uma doença muito antes dela ocorrer. É interessante essa colocação, e eu fico pensando que isso vem o histórico da família, o histórico da família é o histórico da pessoa.
E diria eu, se uma pessoa diabética, predisposição à diabetes ou pressão alta, significa que queremos cuidar pela disposição que vamos ter, porque a família nos leva a isso, menos açúcar e menos sal. Basicamente é absoluto, isso. Ali já na juventude, né? Quer dizer, já estar trabalhando com menos açúcar e menos sal. É sempre plantar uma semente. Né? A criança planta uma semente para quando for adolescente. Enquanto a mãe está cuidando da alimentação, a mãe está prestando atenção em tudo que a criança vai comer. Depois ela perde o controle do adolescente. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade consumista, né? E o consumo é o consumo do vício, né? A gente tem no cérebro receptor para gordura. Então todo mundo, o que tem gordura tem um sabor mais agradável, mas isso é porque a gente se acostuma a isso. Né? E esse consumismo, a rapidez da alimentação, né? Os fast food, né? Essa comida rápida é essencialmente prejudicial. A gente evoluiu muito na alimentação nos últimos anos. Né? O teor de sal passou a ser dado uma atenção especial. O teor de açúcar, a quantidade de açúcar consumida no dia. Eu vou lembrar até que até alguns anos atrás, a gordura trans era presente na margarina, no sorvete, na bolacha recheada. Hoje a gente teve uma diminuição muito grande e é a gordura mais prejudicial para as artérias. Então a gente teve uma evolução muito grande na parte alimentar. Eu lembro que, até na época que eu fazia faculdade, pastor, não existia data de validade. Você ia no mercado e no alimento não existia data de validade. Você poderia comprar, não existia PROCON. Não se preocupava, né? Não se preocupava com isso, né? Cada um que se preocupava com o seu alimento. Então a sociedade passou a se preocupar muito mais com isso. Qual é a próxima fase agora? A próxima fase é, além de cada pessoa e a sociedade se preocupar com a alimentação, a gente tem uma atenção especial aos outros hábitos ainda. A gente não percebe, mas o consumo de cigarro tem aumentado, principalmente entre adolescentes. Então eu acho que a gente precisava pensar numa campanha a respeito. Outro detalhe, o consumo de álcool do adolescente. É exagerado o consumo de álcool. Então esse álcool que o adolescente está consumindo agora vai ter reflexo na idade adulta. E nas ruas, né? Nas ruas, nas portas, eles estão consumindo assim com uma facilidade. A gente vai cair sempre naquele grande grave problema do Brasil, que é a lei. Né? A lei existe, mas a lei não é cumprida. A gente sempre dá um jeito para a lei. Os bares vendem álcool para adolescente, vende cigarro para adolescente. Né? É preciso uma lei mais punitiva, que proíba melhor. Né? Eu sempre falo assim para minhas filhas, pastora, a gente tem uma capacidade no cérebro que nos tornou donos do mundo. O homem dominou o mundo em relação ao mamífero porque ele tem córtex cerebral, ele tem o lóbulo pré-frontal do cérebro mais desenvolvido. Para que serve essa parte do cérebro? Serve para planejar, principalmente planejar e para executar. E a gente vai desenvolver essa parte do cérebro só depois dos 21 anos. Dos 21 aos 25 anos. Então o adolescente realmente não sabe planejar. Nós não sabemos planejar, ainda mais eles, que não têm essa parte ainda tão desenvolvida. Por isso eles precisam da nossa ajuda. Por isso que eles precisam de alguém que planeje para eles. Mesmo que a gente ainda não saiba totalmente, a gente nunca sabe totalmente o planejamento. Né? A gente vai provar isso na quantidade de prestações que existem. Tem gente que compra um imóvel, alguma coisa, em 100 vezes, né? Só porque a prestação é pequenininha, mas não planejou para os 100 meses. Né? E o adolescente é assim, ele age como se fosse hoje, o último dia da vida dele. Então ele bebe tudo hoje, ele fuma tudo hoje, porque ele não está querendo plantar nenhuma semente, ele acha que tudo acontece hoje. E a gente precisa fazer uma campanha nesse sentido. O próximo passo da nossa saúde é realmente mudança de estilo de vida. A gente precisa parar de alimentar um pouco a indústria do consumismo e parar de alimentar um pouco a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela quer o quê? Ela quer que o indivíduo não morra, mas também não sare. Né? Dependa do medicamento. Sempre do medicamento. Né? Você imaginou uma pessoa durante 40 anos tomando insulina? Qual é o lucro que ela deu para o laboratório? Então não existe nenhum financiamento, nenhuma campanha que vá dizer isso.
vamos mudar nosso estilo de vida, vamos evitar o máximo possível o tratamento. E quando é que a gente vai entrar com o tratamento? Quando a doença fica sintomática. Por isso que a sociedade, a saúde pública precisa dar uma atenção especial à prevenção. Quando foi lançado o programa Saúde da Família, é um programa fantástico, um programa maravilhoso, mas precisa funcionar. A atenção básica precisa funcionar. 90% dos nossos problemas estão na atenção básica. Não, as síndromes, as doenças raras, são raras. As pessoas estão morrendo de hipertensão. Estão morrendo de pressão alta. E a pressão alta advém de quem come muito sal. É simples e básico. Se é simples e básico, a gente precisa atender o básico. Tanto na saúde pública, quanto na saúde privada, quanto na sociedade, nas organizações não governamentais, Rotary, Lions, as igrejas, todas as comunidades precisam começar a pensar em prevenção. Precisam criar grupos não governamentais. A gente precisa aprender com os países desenvolvidos que se a gente for jogar tudo para a saúde pública, se a gente for depender tudo do governo, a gente não vai andar. Nós vamos ficar parados. Os amigos têm que se levantar, Tem que se levantar, os amigos da causa, claro. Os amigos do fato, A sociedade ela precisa se unir e ela sair de dentro de casa. A gente precisa perceber assim, que eu vou estar muito feliz quando o meu bairro estiver feliz, a minha cidade estiver feliz e o meu país estiver feliz. Senão a gente não tem segurança, saúde e é em todas as áreas, doutor? Quando se fala em fazermos a nossa parte, em todas as áreas, na saúde, na segurança, na educação, tudo diz respeito a cada um fazer a sua parte. Tudo diz respeito a isso. E principalmente na saúde, a gente não pode cair na armadilha do consumismo e na armadilha da indústria farmacêutica. A gente precisa pensar na doença antes do tratamento. O que a indústria farmacêutica quer? E eles têm razão, o capitalismo é assim, eles produzem, eles investiram na pesquisa e eles têm um efeito social importante, porque afinal de contas existe doença e eles precisam aliviar o sofrimento. Mas o que eu acho que precisa ser investido é antes. Tem muita gente sendo medicado antes da hora, tem muito paciente tomando medicamento errado, e tem muito paciente que você vê que a maioria das doenças seriam evitadas com educação. A base de tudo, nós já conversamos sobre isso, a base de tudo cai sempre na educação. O problema da saúde cai na educação. O problema do Brasil e da nossa saúde nunca foi dinheiro. A gente tem dois problemas. A gente tem o problema da educação e a gente tem um problema da legislação. Nem é corrupção. Eu tive porque a educação mudaria a questão da corrupção. Com certeza. Não haveria. Até nós saímos um pouquinho do tema da doença, mas é importante, por favor. A minha filha fez um intercâmbio na Alemanha. Enquanto ela esteve na Alemanha, a gente recebeu um alemão que é nosso filho, que é o Ali. E antes disso recebemos uma intercambista da Finlândia, que é a Sandra, que também se tornou nossa filha, até já casou e a gente tem contato, a cada ano eles vêm nos visitar. E na época que o Ali estava no Brasil, ele começou a aprender a falar português e no jornal teve uma discussão sobre a ficha limpa. Aí ele me perguntou o que era aquela história de ficha limpa. Eu expliquei para ele que eram políticos que, se tivessem algum processo ou algum problema na polícia até, não poderiam concorrer à eleição. Eu perguntei para ele, na Alemanha não tem? Ele falou assim, não, na Alemanha se alguém tem problema, ninguém vota nele. Então não precisa dessa lei. Entendeu? Então as coisas vêm primeiro na educação, para depois chegar na corrupção, que não é o nosso problema, Porque se a gente tiver, por exemplo, na saúde, se a gente tiver funcionalismo público competente, quem é competente não é corrupto. Sim. Trabalha pela causa, tem causa, amor por aquilo que faz, dedica-se em fazer o melhor. Ele tem formação para fazer aquilo, ele não está lá por cargo político, ele não está lá porque ele votou, ele trabalhou na política. Não é por um ano, 2, 3 ou 4. Não, ele está lá porque uma carreira dele. A profissão dele é trabalhar na saúde. E se a profissão dele é aquilo, ele dedica a profissão e a chance dele ser corrupto é muito menor. Sim. Então tudo passa por uma educação. A saúde é a mesma coisa.
A saúde passa por uma educação. A gente vai lembrar que no Nordeste muita criança morre de diarreia. Por quê? A grande causa de morte no Nordeste é diarreia. A nossa grande causa de morte ainda, mortalidade infantil no Nordeste, é saneamento básico. Nós não temos esgoto, nós não temos água tratada, né? E quando tem, eu vi até uma reportagem muito interessante, o governo foi e comprou, construiu casas para uma população que morava numa favela. O que eles foram? Eles alugaram a casa e voltaram para a favela. Uhum. Já assisti isso de perto. Entendeu? Então eles queriam estar morando naquela condição, sem chão, sem água, sem saneamento básico nenhum. Né? A educação. Então o que é isso? Educação. E a saúde também passa pela educação. Muito bem, quer dizer, muito bem e muito mal ao mesmo tempo, muito preocupante, mas a gente consegue ver que tem solução. Existe a solução, né, doutor? Existe a solução, existe. E a solução, pastor, ela passa pela nossa própria... a gente precisa fazer uma autoavaliação. Uhum. Né? Quando a gente fala, dá a impressão que a gente está falando assim, a culpa é do poder público. Não, a culpa é da Dilma, a culpa é minha, como médico, né? É minha. A culpa é sua como orientadora, como líder, como pessoa. E a culpa é de cada um que está nos ouvindo hoje, entendeu? A gente precisa assumir essa culpa. Eu não sou coitadinho porque eu vou lá e não tem isso para mim. Não, eu tenho que correr atrás, eu tenho que conhecer meus direitos. Eu sempre digo isso no consultório, pastor. Para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho que tratar um idoso com determinado tipo de insulina que custa muito caro. E às vezes você até faz um efeito social, não cobra consulta e a pessoa não tem dinheiro para comprar o medicamento. Uhum. E o governo tem essa insulina. É uma insulina muito cara, uma insulina humana. Só que o governo só fornece essa insulina para criança, diabetes tipo 1. E para idoso eles não fornecem. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer um processo, procurar o promotor para conseguir o medicamento. Provar que o idoso precisa daquele medicamento. Aí o governo vai liberar sobre o processo. Por que tem que ser sobre o processo? Por que só vai liberar se ele tem lá o medicamento e o medicamento está realmente disponível. É muito caro? Uhum. Está disponível. E o pior, por que eu digo que a culpa é nossa? É que quando você diz para a pessoa assim, esse medicamento não tem, mas a gente vai ter que montar um processo para você receber. Eles têm medo do promotor. As pessoas têm medo do poder público, eles têm medo de reclamar para alguém, eles têm medo de reclamação, eles têm medo de ouvidoria, eles têm medo de chegar lá, mas o promotor vai me prender. O promotor não vai te prender. Né? A gente tem um item na Constituição que eu lembro todo mundo. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Uhum. Né? É sempre assim. E é isto. Doutor, meu tempo acabou e eu gostaria de continuar e de ter pelo menos mais meia hora para que nós pudéssemos assim trabalhar em cima de tudo isso, mas eu acredito que nós vamos ter outra oportunidade, né? É uma pena, mas cada vez que a gente conversa, desculpa, a gente empolga e o papo vai longe, muito bom, né? É muito importante. É muito bom. Tá? Vamos ter outras oportunidades. Por favor, comprometa-se conosco. Sim, o compromisso está feito. Nós vamos orar, mas nesse momento eu só vou fazer uma breve oração e também vou me despedindo, dizendo que a família do pastor Ricardo Richard merece hoje toda a nossa atenção, o nosso carinho. O pastor Lloyd, uma pessoa importante na nossa cidade, no antigo Ágape, e que partiu para a eternidade na noite de ontem, já nos seus 85 anos, mas que deixa um legado e deixa uma história extraordinária. Que Deus abençoe toda a família, o pastor Ricardo, sua esposa, a Judy, seus filhos, e enfim, todos aqueles que fazem parte do antigo Ágape. Que sejam abençoados e o consolo esteja neles.